Descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode isso, meninas! Com Natália Largue, Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN. A gente lê algumas notícias e fica se perguntando o que a gente tem a ver com isso. Há muitas que a gente acha que não muda nada para a nossa vida, mas impacta indireta ou diretamente o nosso bolso. Eu sou a Natália Largue, estou aqui com a Ana Leone. Oi, gente. Com a Nayara Bertão. Oi, pessoal. E a gente vai explicar algumas notícias financeiras que você pode ter lido e achado que não, mas que sim, mexem com o seu bolso. E tem alguns acontecimentos bem importantes acontecendo nesse ano, né, Nay? Nay, que é jornalista como eu, tá acompanhando aí, cada dia uma novela diferente, né? Não, eu acho que é cada uma hora, né, uma novela diferente. Exatamente. Eu faço a newsletter do Valor Investe de manhã e, gente, tem vezes que eu fico assim, qual capítulo que vai vir agora? Porque a gente fica desmembrando ali aquele assunto e aí surgem outras coisas em cima daquilo. E muitas dessas, às vezes, as pessoas leem e meio que passa batido, né? Que as pessoas acham que talvez não vai impactar. Não, mas isso daí tá tão distante da minha realidade. E, na verdade, não, né? No final das contas, tem muitas dessas notícias que estão interligadas e estão, sim, mexendo com o nosso bolso. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Cada uma de nós vai trazer aqui uma dessas novelas, um quiprocó desse, para contar o que tá acontecendo e por que ele mexe com a vida das pessoas. Não é isso, gente? Isso aí. Então, vamos lá. Vou começar com uma dessas novelas, né? Se as pessoas estavam ali minimamente ligadas nas notícias aí no último mês de março, elas ouviram falar da crise bancária, né, gente? Que tudo começou lá nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, mexeu com um banco grande, depois mexeu com um banco maior ainda, e no final das contas, tem o risco aí de mexer com o sistema como um todo, né? Mas então vamos explicar aí por partes, para quem não sabe o que está acontecendo. O que é isso? Que crise é essa? E por que ela pode mexer com o nosso bolso? Primeira coisa que eu queria fazer é dar uma breve explicação, que muita gente fica na dúvida assim, mas vai ser igual a crise de 2008, né? Vocês lembram? Lá nos Estados Unidos a gente teve uma crise bancária forte em 2008, né? Mexeu com o mundo todo, teve quebra de banco grande, inclusive, lá nos Estados Unidos. Mas eu conversei com alguns especialistas e eles falam que não, que dessa vez é diferente. Por quê? Porque lá em 2008 a gente teve uma crise de crédito e o crédito é o que é o core do banco, né? O negócio principal do banco. Então vamos explicar, né? Em 2008, os bancos dos Estados Unidos concederam aqueles chamados créditos podres, né? Que são títulos ali que é muito difícil de recuperar. E aí o que aconteceu? Com a alta dos juros no país, lá naquela época, as pessoas ficaram com dificuldade para honrar os empréstimos que elas pegaram, né? Pagar ali o que elas deviam para os bancos. E aí a solução foi dar o imóvel hipotecado como pagamento dessa dívida, né? O resultado, o que foi? Uma desvalorização ali generalizada no mercado imobiliário, causou prejuízo para um monte de banco, para um monte de instituição financeira, né? Incluindo o Lehman Brothers, que vocês devem lembrar que quebrou, né? Faliu, enfim. E quando um banco fale, claro, mexe com toda essa cadeia. Agora, a situação agora, segundo esses analistas que eu entrevistei para o Valor Invest, é um pouquinho diferente, porque são problemas mais pontuais, mais específicos de cada uma dessas instituições envolvidas, que não são ali como um todo, né? Não tem aquele risco sistêmico como tinha lá em 2008, que um impacta o outro e tudo mais. Então, eu vou explicar rapidamente cada um deles, né? Vocês devem lembrar que tudo começou com o Silicon Valley Bank, lá nos Estados Unidos, é o SVB. E aí, o que aconteceu? Ele teve uma crise de liquidez. O que é isso? O banco tinha a maior parte dos seus ativos, ou seja, os seus recursos, né, o seu dinheiro, aplicado ali em títulos do Tesouro norte-americano de médio e longo prazo. O que aconteceu é que os seus passivos, ou seja, as obrigações, né, o dinheiro que aquele banco gasta ali, os custos dele, eram de curto prazo. E aí, com a alta dos juros lá nos Estados Unidos, esses ativos caíram de preço, né? Porque eles eram todos pré-fixados, mas os passivos não caíram. Então, teve um descasamento, né? O banco tinha menos dinheiro do que ele tinha que honrar ali com os seus compromissos. Então, isso é uma crise de liquidez, né? Ou seja, ele tinha que recuperar ali o dinheiro rapidamente, não tinha de onde tirar, era menor do que os custos. Enfim, e aí isso gerou todo aquele quiprocó que a gente viu. Acho que vale também comentar que, nesse caso, a gente já viu isso em outras situações. Acho que a crise de 2008 também a gente ouviu falar muito na Grécia. Que quando o sistema financeiro é muito assentado na confiança. Sim, se você confia, exatamente, né, que vai ter o pagamento, acho que você vai detalhar. E o Silicon Valley Bank foi uma coisa muito, muito louca, assim. Quando começou-se a especular que ele não teria dinheiro para arcar
né, com os empréstimos, não sei se você vai comentar. É exatamente Foi isso, é uma muito corrida, rápido, né? né, a corrida É pra aquele sacar. desespero, o pânico, né? Especialmente porque mexe com o dinheiro das pessoas, né? Se a instituição que você tem o seu dinheiro ali, que você confia, que seu dinheiro tá guardado, ela tá passando por maus lençóis, e aí era isso até que eu ia falar na sequência, né? Então, No sentido de você corre ali para tirar o seu dinheiro e não só dali. Porque o seu medo é, meu Deus, e será que aquele outro banco também está passando por maus lençóis? Então eu vou correr no banco B, no banco C, no banco D e vou tirar o meu dinheiro também. E esse que é um dos riscos ali que a gente tem de impactar todo o sistema financeiro, né? Até porque tem a memória do que você mesmo começou falando aí, que é o De que outras aconteceu crises. em 2008. Justamente. Então as pessoas, poxa, será que vai ser algo parecido ou não? Então, na dúvida, deixa eu pegar os meus caraminguá lá e trazer para dentro de Vou casa. garantir o meu, né? O famoso vou garantir o meu. Agora, Nay, você trouxe uma coisa interessante, que aí a gente vai falar dos outros problemas em instituições financeiras que a gente teve, que é a questão da confiança. Porque a crise do Credit Suisse, né? É justamente baseada na confiança. Por quê? Ela tem pouca relação direta com o que aconteceu lá no SVB, né? Em outros bancos inclusive norte-americanos. geográfica, né? Exatamente. Só que aí, nesse caso, foi justamente uma crise de confiança que já se arrasta há alguns anos, né? Por quê? Porque esse banco passou por episódios como histórico de má governança, acusação de fraude, sucessivos prejuízos e, por fim, teve ainda uma revelação de fragilidades materiais. Eu achei engraçado esse eufemismo, né? Fragilidades materiais nas Igual contas as do banco, né? inconsistências, né, Exatamente. contábeis. Ou seja, então o banco garantiu ali, olha, tem alguma coisa que não está muito certa aqui no nosso dinheiro e trata-se de um banco, né? Então isso gerou uma crise de confiança. As pessoas correram para tirar o seu dinheiro de lá, vender as ações do banco. Olha, ele está meio mal das pernas, é melhor sair disso enquanto a gente pode. E aí, essa semana eu conversei com um outro analista que disse que isso impactou, sim, outras instituições financeiras, que aí é justamente esse ciclo, né, essa cadeia que a gente vê. E uma das instituições que foi impactada foi justamente o Deutsche Bank, né? Ele foi impactado por esse episódio do Credit. Isso porque o Deutsche Bank também já vinha enfrentando há algum tempo algumas mudanças, reestruturações ali para melhorar seus resultados, né? E aí isso causou uma onda de incerteza juntos aos investidores, né? Eles viram que o Credit Suisse estava passando por maus lençóis, eles pensaram, quem também anda aí meio tropeçando, quem é? Ah, o Deutsche Bank não está com resultados tão legais, então tem essa crise aí que vai impactando vários outros bancos, né? Se um está numa situação um pouco incerta, outros podem estar também. Apesar de que, depois de algumas dessas reestruturações, né, o banco passou por várias, ele começou a registrar lucros, né? Enfim, resultados positivos, mas que ainda são aquém um pouco do esperado e do que o mercado entende que é a capacidade dele, mas ainda assim isso gera uma incerteza. Mas esse analista disse que nesse caso aqui é mais pânico do que um problema efetivo, né? O que aconteceu com o Deutsche Bank. E aí o que a gente precisa entender é justamente isso, né? Que quando um banco passa por uma crise, tem o risco de que outros bancos também sejam afetados. E aí tem uma lição importante, né? O que a gente tem a ver com isso? A gente tem a ver com isso que justamente todo o sistema pode ser impactado, as ações desses bancos podem ser impactadas. Então, se você investe aí num fundo de investimento, por exemplo, que tem ações dessas instituições, se elas derretem, claro que o seu fundo, né, as cotas que você tem ali vão ser impactadas também. E aí a lição que fica é quase que o mantra do mercado financeiro, né, que é a diversificação dos investimentos, que continua sendo primordial. Porque é por meio dela que os riscos são mitigados, né? Então, quando o investidor, por exemplo, ele está exposto a diferentes classes de ativos, mercados, geografias, caso aconteça alguma crise em um setor específico, em uma empresa específica, ou até em um país específico, você está meio que protegido porque parte do seu capital está alocado fora desse mercado, né? Em outros mercados, em outros setores e tudo mais. Então, é bem importante você seguir realmente à risca esse tipo de recomendação, né? Nath, se eu puder só acrescentar uma outra dica complementar, uma coisa que muita gente faz, acha que não tem problema e pode sim dar problema, que é deixar dinheiro na conta de corretoras, por exemplo. Você não sabe muito bem aonde investir. Aí você vai lá e coloca, né, joga o teu dinheiro que você tem ali sobrando para colocar na conta da corretora, para então decidir aonde você aplicar. Enquanto ela tá naquela conta, ela não é protegida. Ela tá no limbo, né? Ela tá no limbo. Se Exatamente. aquela corretora quebrar, seu dinheiro foi junto, já era. Exatamente. Então, assim, tome muito cuidado com isso. Prefira sempre ter o seu dinheiro aplicado em alguma coisa, porque aquilo garante que você é dona daquele dinheiro. Tem alguns ativos, né? A gente já falou em alguns episódios que são, inclusive, protegidos aqui no Brasil pelo Fundo Garantidor de Crédito, que são os bancários, os CDBs, LCIs, LCAs. Então, cuidado com isso, porque muita gente perde dinheiro nessa, assim.
A questão que você trouxe do pânico é o efeito manada, um dos principais vieses, exatamente. né? Que a gente vê alguma coisa acontecendo, vê um movimento e todo mundo parte para aquele mesmo, né? Vai para aquele mesmo lugar. Obviamente que um caso todos esses casos que você cita são casos extremos, mas que a base, como a Nay falou, é a confiança mesmo. Então, às vezes, a gente vê muitas críticas, né? Porque os lucros dos bancos, que são grandes mesmo, gente, né? Oh. Mas o sistema financeiro sólido, ele é fundamental para ajudar a economia a circular. Eles são os intermediários de todo esse fluxo, né? De quem investe e quem toma empréstimo. E um fator importante que aconteceu, que eu acho que foi um gatilho, foi a possibilidade de aumento dos juros, que acabou acontecendo nos Estados Unidos, e a gente acaba mesmo, né? Que era o descasamento que você contou no início. Ele tinha ativos que eram de longo prazo, pactuados em uma determinada taxa. No curto prazo, essa taxa aumentou. Então, esses títulos que iam vencer lá na frente a uma taxa menor, eles perdem o valor. Por isso que é muito difícil explicar, né? Quando a taxa de juros sobe, a renda fixa cai. Até porque renda fixa, já falei 1 milhão de vezes, quem é que foi o publicitário que colocou o nome de renda fixa numa coisa que varia, errado. né? Tá errado. Mas isso foi acho que o gatilho, a gente até comentou na rádio, a questão da marcação a mercado. Mas eu acho que o que fica dessa lição é que crises vão, crises chegam, elas vão embora. O que a gente precisa olhar é sempre revisitar os nossos objetivos, a gente sempre acompanhar o que está acontecendo nas instituições que a gente tem o dinheiro investido. E como você falou, a diversificação é um caminho. Eu gosto, até o Martim cita, né, esse conceito. Fala quem é o Martim. É o Martim Iglesias, amigo querido, que já pode pedir planejador 6 músicas aqui. A aqui. playlist inteira do Spotify ele pode pedir Ele e o aqui. Serbaz. Ele e o Serbaz são as pessoas mais citadas aqui. Mas ele diz, né, que a diversificação ela é uma maneira inteligente de você assumir riscos. Porque você está colocando... você está adquirindo ativos de diversos mercados de uma forma que, no conjunto, se tornam eficientes e é um jeito mais inteligente de você assumir risco. Então, acho que essa é uma lição importante. E perceber que está vendo uma manchete de jornal que está de algo que está acontecendo lá longeão, lá na Suíça, impacta sim a gente. Até porque o Brasil, como um país emergente, ele é um dinheiro de especulação. Então, quando está faltando dinheiro nesses outros lugares, o dinheiro que está aqui no Brasil investido, porque a nossa taxa de juros é alta, sai e vai para fazer jus a compromissos lá de fora. Então, por isso também é ruim para nós aqui no Brasil. Exatamente. Agora, a gente falou aqui da alta dos juros, né, Ana? E a Nay vai trazer também uma notícia que sim impacta um pouco mais diretamente a nossa vida, né? Essa novela vai ser o ano inteiro, assim, aquela de capítulos. Hoje teve um capítulo novo, inclusive, né? Não sei quando as pessoas vão ouvir esse podcast, mas hoje já teve um capítulo novo. Hoje a gente teve a ata do Copom, né? Copom. A ata do Copom, para quem não sabe, o Copom é o comitê do Banco Central que discute ali o que vai acontecer com a taxa básica de juros, né? A taxa Selic. E hoje saiu a ata do Copom com o Banco Central reforçando ali um tom um pouco mais duro, né? Eu no vi. sentido de que, olha, por enquanto a Selic não vai baixar, apesar das pressões ali do governo, de membros do governo, né? O próprio mercado, na semana passada, quando o Copom resolveu manter a Selic em 13,75 e descartar uma queda agora, pelo menos no curto prazo, o mercado questionou um pouco, né? Olha, a inflação está mostrando aí uma desaceleração. Será que é isso mesmo? Será que precisa ser assim tão rígido? E hoje o Banco Central reforçou que continua rígido, né, Nayara? Então, muito legal você falar isso, porque assim, a gente tá gravando uma terça-feira, né, dia 28, o episódio sai na sexta, e até lá pode acontecer muita coisa. E a pessoa também pode ouvir a gente em outro dia, né? Ainda tem esse detalhe. Então, assim, é realmente uma novela essa questão da taxa Selic, que teve um plot twist ali meio estranho no começo desse ano, né, nesse último mês, porque tem um envolvimento do próprio presidente da República nessa história. O Banco Central é independente já tem um tempo, o presidente do Banco Central ele, né, tem suas funções ali pré-definidas e uma certa independência. E o que é o Banco Central? Né? O que é, digamos, quem no Banco Central mexe nos juros? É um colegiado que chama Copom, que é formado por pessoas técnicas, pessoas que estão lá no Banco Central também,
E eles decidem, com base em análise de tendência macroeconômica, qual que é a direção do país e como a taxa de juros deve ser manuseada para controle de inflação. O objetivo central da taxa de juros, da Selic, é basicamente controlar a inflação. No passado, fez muito sentido esse aumento de taxa, lembrando que pouco mais de 2 anos a gente estava com 2%. Não, gente, eu falei isso o tempo inteiro. Eu vivi para ver, né? Porque quem diria que a gente E há quem questione também se 2 fazia sentido para o ambiente brasileiro, né? Porque se você parar para pensar que Europa tem juros a 2, né? Viveu com juros a 2 e não é um juro muito descabido para a realidade de lá. Você trazer para a realidade brasileira 2%, talvez seja um pouco realmente um exagero, né? E há hoje em dia essa discussão no mercado, né? E é muito interessante porque em menos de 2 anos muita coisa mudou. O próprio mercado de investimento, né? Um juro de 2% levou corretoras, bancos, né, gestoras a ampliar muito o escopo de portfólio de produto, de oferta, de outros ativos que não renda fixa. E hoje está o oposto, né? Todo mundo está fugindo desses ativos. Você que gosta das manchetes das minhas colunas, eu fiz uma que era assim, você está indo para renda variável ou fugindo da renda fixa? Porque era isso. Um monte de gente estava indo para renda variável porque estava descontente com um patamar histórico de taxa de juros. Então, você conversava com as pessoas e falava assim, não, mas essa taxa 2% não rende nada. Falava, mas tá aí, é seu perfil? Como é que é? E agora a gente está vendo um movimento contrário. E isso é bastante perigoso, né? A gente está em 13,75% ao ano. Essa é uma taxa básica, que atrela a um monte de outras coisas. Então, até só para completar o contexto, né, tem uma discussão muito forte de se não era a hora já de começar a baixar os juros. Assim como no passado se discutia se não era a hora né, de começar a subir os juros. Por quê? Porque demora um tempo até o Copom mexer no juro e ter um reflexo na economia. E a gente já está numa inflação controlada de 5,6% em 12 meses pelo IPCA. A gente chegou a mais de 10% no ano passado. No ano retrasado, IGPM a 30%, se alguém lembra, né? E agora a gente já está num ambiente mais controlado. O problema é que, como ela indexa mais um monte de outras coisas, isso está tendo impacto muito forte. E vai impactar ainda mais se a gente seguir nessa direção do que a ata está indicando, que é você manter esses juros altos por mais tempo. A expectativa é que se mantenha acima de 10% o ano inteiro. Então, imagina que quem pega financiamento para um carro vai ter um juro mais alto. Financiamento imobiliário vai ter um juro mais alto. O próprio dinheiro que as empresas buscam para se financiar, a gente está falando de economia real, isso para as empresas é muito ruim. Sim. Né? Não, e eu acho que o impacto direto no emprego. Se você tem custos crescentes do lado financeiro, você corta em outro lugar. Onde você corta? Não, ou às vezes a empresa pode optar, inclusive, por fazer mais investimentos financeiros para melhorar os seus resultados investimentos do que efetivamente no negócio. Né? Do que quando você expandir a operação. Isso que é legal quando você está olhando lá as demonstrações financeiras de uma empresa, entender se os seus investimentos, né, na operação, né, os ativos operacionais estão maiores ou menores do que os ativos financeiros. Porque muitas empresas estão usando isso. Porque, gente, empreender no Brasil é uma missão, né? É quase que é o investimento mais arriscado. É uma vocação, investimento de risco maior não existe. E a 13,75 ao ano, poxa, que empresa que tem esse retorno? Quando a gente está falando de determinados segmentos, é muito difícil de atingir. Então, é uma questão também, a manutenção dessa taxa de juros alta. A gente não pode olhar apenas só do ponto de vista, né, do nosso dinheirinho rendendo. Porque tudo bem, ele está rendendo num lado, mas a gente está pagando, por outro lado, custos mais altos. E quem empreende sabe que isso está pesando no bolso das empresas. Inclusive a inflação pode ser impactada em algum momento por isso, porque as empresas repassam custos. Então, se o custo dela aumenta, o financeiro e outros, ela vai repassar em algum momento para o consumidor final. E aí pode acontecer 2 coisas. 1, as pessoas vão ficar com menos poder de compra. Ou 2, as pessoas vão parar de comprar. E aí a empresa vai ser impactada. E o Brasil vai ser impactado, a economia. Então, aí não para. É uma disfunção. É uma bola de neve, né? No final das contas. Você sobe os juros ali para conter a inflação. Porque,
como a Nay falou, acho que é importante reforçar, né? Quando você sobe os juros, você tem 2 impactos. Ao mesmo tempo que a renda fixa fica ali mais atrativa, né? Que é o que a gente está falando agora, de que as pessoas conseguem ali ter ganhos agora, nesse momento, por exemplo, bem acima da inflação, Os tais mantendo ali, rentistas. exatamente, mantendo ali num lugar seguro, né? Num investimento como o Tesouro Selic, uma conta de rendimento automático, né? Como das fintechs. E por outro lado também, a gente tem o lado negativo, digamos assim, que é o custo do empréstimo, do financiamento, não só para a pessoa física, como para as companhias também, que encarece muito, né? Afinal de contas, é a taxa básica de juros, né? Ela que está indexando ali quanto que vai ser cobrado de taxa nessas outras linhas de crédito que existem, né? O próprio rotativo do cartão de crédito está acima de 400%, né? E uma coisa que você citou que é legal até é reforçar por que essa história que todo mundo deve ouvir também, né, nos telejornais, aqui na rádio, a tal da independência do Banco Central. O Banco Central ele tem um mandato, e um dos proteger, né, controlar a inflação, e ele usa a taxa de juros como um instrumento, e essa independência é o descasamento de quem indicou o presidente do Banco Central para o posto. E quem faz essa indicação é o presidente da República. Isso que eu ia reforçar aqui, lembrando, é o presidente. É o presidente da República. Então, quem indicou o presidente do Banco Central atual não é o mesmo presidente que está no poder. Então, hoje, né, a indicação foi feita do presidente anterior, do Jair Bolsonaro, e que pegou um pedaço do mandato dele e que agora está pegando um pedaço do mandato do Lula. O Lula vai indicar alguém, e aí esse descasamento sempre vai acontecer, justamente para minimizar as pressões políticas em cima da autoridade monetária, e que a missão dela é fazer coisas que muitas vezes não agrada ao governo, né, atual, que ali não foi o que indicou, mas isso garante minimamente a independência. Isso vale dizer que foi uma conquista, porque quando isto não era, né, não era uma realidade, era uma crítica muito forte do mercado, né, que o Banco Central precisaria ter essa independência para poder cumprir bem o seu papel. Isso aí. Agora a gente tem outra notícia que impacta mais diretamente ainda, né? Se a Selic já está naquele impacto direto, agora a notícia que a gente vai trazer tem mais ainda, não tem, Ana? Não, e eu trouxe aqui uma cronologia do negócio. Opa, vamos lá. Histórico. Bem preparada. É o histórico. Tudo abre começou, o gráfico. Só porque a começou. gente ia gravar. Tô brincando. Era uma vez, em 13 de março de 2023, aí a manchete foi o seguinte: juros do empréstimo consignado do INSS caem para 1,70% ao mês. Manchete do Valor Investe. Aí, 3 dias depois, em reunião, o governo decide elevar os juros do consignado do INSS, mas não define a taxa. Ué. Aí, pô, já temos um rolê alguma desorganizado coisa aqui. tá meio bagunçada. Aí, no dia seguinte, dia 21, o governo volta atrás e estuda nova taxa para consignado. Aí, essa manchete é da Veja aqui que eu peguei. Aí, na semana seguinte, 27 de março, quer dizer, ontem, né, nós estamos aqui no dia 28 aqui gravando, teto dos juros para o crédito consignado do INSS pode ser de 1,99, valor investe de novo. Gente, então foi assim uma semana de idas e vindas, e agora eu vou explicar por quê. A gente chegou até a falar na rádio aqui, contando um pouco dessa história. O que aconteceu foi o seguinte: o Conselho... Ana, vale falar o que é o crédito consignado. Isso, vou explicar. O Conselho de Previdência cortou a taxa desta linha de crédito. Para quem não sabe, essa linha de crédito é uma linha subsidiada, ou seja, é uma das linhas de crédito mais barata e que há um desconto em folha para os beneficiários do INSS. Então, é uma possibilidade das pessoas terem um complemento aí na sua renda a partir desta linha de crédito. Então, esse Conselho da Previdência definiu que ia cortar, ou seja, baratear esta linha de crédito para ser ainda mais acessível. Ela era fixada a R$ 2,14 ao mês. Então, como a gente falou aqui, a taxa de juros básica é 13,75. A gente está falando de uma linha de crédito, de fato, que tem aí um valor bastante acessível. E as pessoas podem comprometer até 45% da renda nessa linha de crédito. Eu ia te que era perguntar 40%. isso. Não é muito alto, Ana? Altíssimo, Não é uma coisa assim um altíssimo. pouco descabida no sentido de Desproporcional. você, metade do seu salário ser para pagar um empréstimo, ainda que seja um empréstimo muito barato? É desproporcional, e era 40%. Se eu não me engano, e aí eu não vou arriscar aqui, mas eu acho que era mais baixo ainda.
E foi subindo. E foi subindo, e pelo que eu apurei aqui, agora está em 45%. Seria uma aumento forma recente. de compensar ele ser tão baixo, você fazer, de certa forma, um incentivo para que as pessoas tomem um crédito ainda maior para, de alguma forma, isso ser rentável? Porque Do ponto de vista do do ponto banco, de vista do você banco, diz. exatamente. Porque a minha dúvida é essa. Porque realmente é uma linha barata, mas lembrando que é uma linha extremamente segura, né? Afinal de isso. contas, você está dando como quase que garantia que parte do que você vai receber de salário vai ser destinada a pagar essa dívida, né? Ela é mais segura, obviamente, do que outras linhas. Segura no sentido de inadimplência Isso. para o banco. Porque, né? na verdade, você tem a garantia do pagamento ali, porque a pessoa é salariada, né, a pessoa é beneficiária ali do INSS e ela vai, né, automaticamente, ao desconto em folha, ela nem percebe aquilo. Mas, por outro lado, a gente está vendo um endividamento enorme aí das pessoas. Mas, antes disso, deixa eu explicar como começou essa bagunça toda. Então, o Conselho de Previdência resolveu diminuir essa taxa. E aí, o juro do consignado sairia aí de 2,14 para 1,70. E esse corte ele foi aprovado até por um número grande, que faz parte aí desse conselho, de 12 votos favoráveis contra 3 que falaram não vamos aprovar isso. E a medida, de fato, ia beneficiar bastante gente, 37 milhões de aposentados e pensionistas lá do Ministério da Previdência. Então, acho que ia ampliar bastante o acesso para essas pessoas. Contudo, quando o governo decidiu por esse patamar, eu até brinquei, falei na rádio, falei assim, ele fez festa com o chopp dos outros, porque ele não foi discutir com quem concede essa linha de crédito, que são os bancos. Então, por mais que para os bancos isso tenha um risco menor, porque ele tem a garantia do recebimento, existem alguns outros custos e alguns outros critérios que o banco leva em consideração. Inclusive, quando o banco também tem muitos empréstimos, isso impacta, né, o resultado do banco. O banco não pode também ter um nível de concessão de crédito muito grande, isso também não é positivo. Lembra, falamos aqui da questão da confiança, tudo começou esse episódio você contando justamente essa questão do risco de crédito, quando você também tem uma carteira de crédito muito grande e o quanto isso representa dentro do balanço do teu banco. Obviamente que a gente está falando de instituições grandes, mas essas instituições se manifestaram. Então, Bradesco, Itaú, PagBank, Daicoval, PAN, inclusive os 2 bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa, disseram, a esse valor não dá, né? E essa é uma linha... acho que eles estavam esperando que pelo menos os públicos iriam acatar, né? Para você ver, né, que deve, de fato, ser alguma coisa que não é sustentável. Eu me lembro que, né, no dia que saiu essa discussão, o Banco do Brasil falou, olha, eu já ofereço a 1,80 e não dá. 1,70 é inviável o produto. E como é uma linha de crédito que não é obrigatória, é opcional do banco, ele falou, então... Não vou fazer. Então, com o meu chopp, você não vai fazer festa, não. Aí o governo falou, tá bom, então peraí, deixa eu voltar atrás aqui, eu vou pensar o que eu vou fazer. Deixa eu organizar melhor deixa aqui. Eu, né, ver aí se dá para servir outros drinks aqui. O tamanho do copo, E aí começou a discutir uma coisa, né, chamou a outra parte para discutir. É o que eu falei. Quando a gente está falando de qualquer tipo de política, quando eu comentei na rádio isso, é importante entender os diferentes pontos de vista para que aquela solução vá ao mercado. Porque, às vezes, a gente acha que uma coisa que vem de cima para baixo, uma canetada vai resolver, mas isso pode ser... Eu que trabalhei numa autorreguladora por 16 anos... as regras que eram mais bem aceitas ou que eram mais efetivas eram aquelas que eram um consenso, né? Obviamente que o regulador tem uma hora que dizer, escuta, é assim e ponto final, você se organiza, você se retoma, porque também, né, o setor fica na conveniência. Mas é uma coisa que precisa minimamente se discutir. Então, ele ter voltado atrás ali com o teto, né, um pouquinho acima, ele deu, né, uma sinalização também de que a discussão partiria para uma negociação que fosse melhor para todo mundo. Mas, e aí, então, ainda, né, no último, ontem o que saiu é que esse teto aí pode ser de 1,99, como apurou aí o Valor Invest, e agora está se discutindo os detalhes. Então, qual que é a conclusão disso tudo? Para os bancos, né? Ter uma linha de crédito que é livre, eu acho que cabe a ele, como uma instituição, em especial os particulares, né, os bancos privados, a discutir se eles querem ou não emprestar. Lembrando, gente, que a gente está aí com um número
absurdo de endividados e inadimplentes Inadimplência no Brasil. altíssima. Então, será que, de fato, a gente facilitar essas linhas de crédito, a gente está fazendo bem para as pessoas? E aí, né, a despeito de pessoas que estão com dificuldade de colocar comida na mesa aí, porque realmente a situação econômica não está favorável para todo mundo. Mas para os bancos, então, acho que essa é a conclusão, é uma linha de crédito que eles podem optar a oferecer ou não. Obviamente, tem muito dinheiro na mesa, então, se chegar aí num bom patamar, ninguém vai querer ficar de fora. Então, de contexto, né, acho que até vale aí lembrar que a gente tem aí um número grande, né, de passivo, ou seja, já de créditos concedidos. Essa modalidade aí, pelo que se levantou, são 200 bilhões. Então, a gente está falando de aumentar ainda mais, né, esse crédito. Então, acho que isso é uma questão. E vocês se lembram da questão que eles queriam dar consignado, inclusive, para o Auxílio Brasil, que aí realmente aquilo foi uma desistência. Então, o número de inadimplentes também é uma outra reflexão importante. Então, o número de inadimplentes saiu de 59 milhões em janeiro de 2018 para 70 milhões em janeiro de 2023. Isso em geral, né? Brasileiros. Os brasileiros em geral. Então, a gente já está falando, né, de uma população altamente inadimplente, bem diferente de dívida, o que acaba deixando o cenário pior. E os riscos da gente dar mais recursos para as pessoas que não têm, né, uma educação financeira ou uma organização mínima financeira. Então, isso pode ser mais letal para as finanças delas do que qualquer outra coisa. E o consignado, apesar de ser mais barato, a gente tem que tomar cuidado. Obviamente que entre o cartão de crédito consignado, um consignado é melhor, mas a gente está falando de duas formas das pessoas se endividarem. Então, é esse o rolê aí que aconteceu na última semana. Que também é um novelão, hein? Novelão. Super. Que não acabou, ainda tem. Exatamente, tem ainda nova tá em discussão. temporada. Pode ser que o dia que você esteja ouvindo isso aqui já tenha se resolvido ou ganhado mais um capítulo. Acho que vale, por último, né, Ana, você sempre comenta isso. Cuidado com o uso de crédito para aquelas despesas que são recorrentes, né, no dia a dia. Então, supermercado, farmácia, aluguel, coisas que todo mês você vai ter que pagar. Imagina que você, né, eu gosto daquela analogia das férias. Você ainda está pagando as férias, sendo que faz um ano que você já foi, entendeu? Então, assim, imagina que as férias é uma vez por ano, digamos assim, né? Nesse caso, essas despesas são todo mês. Então, todo mês você vai precisar da urgência. Olha o risco que isso não traz de você ir contraindo dívida. Isso virar uma bola de neve. Se você tem uma emergência e precisa gastar ainda mais, isso vira um problemão ainda maior. E aí, como que faz? Não, e o ponto que você trouxe, né, Nath, assim, pensa só que a pessoa está comprometida com 45% da renda dela para pagar um empréstimo. Então, ela está vivendo com a outra parte que sobra para pagar todo o resto. Será que dá? Será que essa conta fecha? É sustentável, né? Você manter sua vida financeira dessa forma? Crédito não é uma extensão de renda. Por mais difícil que possa ser, por maior dificuldade que você esteja passando, o crédito é uma linha emergencial, não importa o preço da dívida, né? Ou empréstimo. Então, há uma diferença também entre um financiamento e entre o empréstimo. O empréstimo é aquilo que você está ali pegando um dinheiro para você usar. Agora, um financiamento é em cima de um bem, que é um imóvel, que é um carro, que é né, é uma expansão do seu negócio, investimentos. Então, você está fazendo um financiamento de um bem que você vai pagar em parcelas. Agora, um empréstimo é um dinheiro que você vai pegar e você tem que saber muito bem onde você vai colocar esse dinheiro, porque senão ele pode se tornar um problema. Muito bom. Olha, explicamos aqui 3 novelões que não são fáceis no episódio só, hein? Por que você chora o assunto? Não, tô brincando. O assunto também é maravilhoso. Eu ouço sempre que dá, sempre que possível. Não, mas eu tô brincando, né, gente? É um meme, porque choras, não sei o quê. Não tem esse meme. Mas acho que vale, né? Se vocês gostarem, fala pra gente, porque esse é um tipo de podcast que a gente, às vezes, fica com medo de fazer, né? Não sabe se vai mandem ser feedback. útil, mas mandem pra gente. A gente nada mais do que fez aqui foi o review das manchetes dos últimos dias. Vocês não gostam de review, de carro, de maquiagem? A gente faz o review das manchetes. Quase que uma tradução do Economês, né? Aqui pra facilitar a vida de vocês.
Bom, encerramos aqui mais um episódio do Pode Isso Meninas. Lembrando que vocês podem mandar o feedback ou pode mandar dúvida também pra gente no podeissomeninas@cbn.com.br. E para você ficar por dentro do que a gente está falando aqui, quais vão ser os próximos episódios, o que a gente está comentando na rádio também, segue a gente lá nas redes sociais. Nós somos o Pode Isso Meninas. Lembrando que é pod de podcast, então é @POD Isso Meninas, tudo junto. Aguardamos vocês no próximo episódio. Esse podcast conta com os trabalhos técnicos de Daniel Mesquita, edição de Rafael Furugem e produção de Raquel Ciamarella. Nos vídeos, contamos com a ajuda de Alan Martins. Descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode Isso, Meninas! Com Natália Largue, Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN.